E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrim, esse é o 134º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro Na Voz Dela, da Alba de Céspedes, um livro de 2025 da Companhia das Letras. É traduzido pela Joana Angélica Dávila, ela que também traduziu O Caderno Proibido, outro livro da Alba que eu já fiz resenha aqui no canal, um livro que eu falei muito bem, que eu recomendei. E eu vou fazer um pedido, gente, por favor, eu revi o vídeo pra fazer este aqui e eu fiquei chocado o quanto que eu tava feio naquela época. Por favor, me avisem se acontecer de novo, eu não quero aparecer em público e na internet de novo daquele jeito, então, por favor, fica esse pedido de um toque, né? Mas falando do Caderno Proibido, eu acho que é uma resenha que eu gosto muito, mas o Na Voz Dela vai ser melhor. É um livro que eu acredito que seja a obra-prima da Alba de Céspedes. Muitas pessoas falam isso, eu falo isso sem ter lido outros livros da querida, obviamente, porque esses também são os únicos dois que foram traduzidos para o Brasil. Eu acredito que outras coisas dela vão chegar aos poucos, porque ela é uma autora fantástica, uma das maiores autoras do século XX. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sei que não é algo fácil de dizer, assim, não é algo simples, mas eu acredito que ela é boa nesse nível. Esse original aqui é de 1949, gente, esse livro já tem mais de 75 anos, mas é incrível como ele ainda é atual. E é incrível também como a Alba é uma pessoa muito inteligente, a história de vida dela é fantástica. Ela vai ser filha de um querido que foi presidente de Cuba, ela vai ser neta de um dos maiores líderes cubanos também. Ela que nasceu na Itália, morou em muitos lugares, e ela vai entender o poder de uma forma muito bacana, e o jeito que ela transmite isso para a literatura é fantástico. Eu acredito que esse livro ele vai contar a história da Alessandra e nada mais. Ela que é a nossa narradora. A premissa do livro é basicamente a vida dela, primeiro a vida familiar, ela como uma filha única que tem um irmão morto, um irmão que morreu com 3 anos, que era o Alessandro, então ela vai puxar o nome dele de todas as expectativas que existiam em cima dele também. Eu acredito que isso vai ser um fantasma na vida dela, na verdade isso é bem evidente, ela às vezes se sente assombrada de fato. Esse período familiar é numa Roma entre guerras, nos anos 20 e 30 ali, e depois a gente vai ter finalmente o casamento dela, propriamente uma Segunda Guerra Mundial acontecendo, e isso vai ser basicamente o plano de fundo de uma vida que é muito solitária, mas de uma vida também que é muito fiel ao amor. E a gente vai entender por que esse livro é uma história de amor. Essa é a premissa básica e esse é um resumo. Pontos básicos do livro, eu acredito que a construção das personagens é muito boa. Tem muitas personagens muito bem delineadas, com personalidades muito bem construídas também. Eu acredito que a mãe, o jeito que a Alessandra enxerga a mãe é muito bacana. A gente tem o pai também, que é um merda, a gente tem a Sista, a gente tem ela própria, o jeito que ela se descreve é muito legal, as coisas que ela esconde ou não, o que ela foca, o que ela deixa de falar é muito interessante. A gente também vai ter as vizinhas ali, a Lídia, a Fúvia, uma grande amiga dela, a Fúvia. A gente vai ter a avó dela, que é uma figura muito importante, uma das personagens mais instigantes do livro. A gente vai ter tios, o tio Rodolfo, a tia Clarice. Tem um povo muito doido nesse livro também. A gente vai ter o Francisco, que é o marido. A gente vai ter o Tommaso, depois que eu não vou falar quem que é, mas acho que vocês já entenderam. É muito legal como os homens são descritos, como as mulheres são descritas. Essa questão de gênero vai ser muito importante. Eu também vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu vou falar dos ambientes do livro. Eu acredito que os lugares, os elementos que transmitem as emoções são muito bem delineados, são muito bem pontuados. A gente consegue enxergar as casas onde ela morou, a gente consegue enxergar os cômodos em que ela estava, a luz que bate nos móveis, os móveis que são tão importantes aqui. A gente entende o pátio do prédio onde ela mora, como ali tem um bioma, tem uma biosfera, tem toda uma convivência. A gente vê o outro lado do rio, pro qual ela não podia atravessar, a mãe dela não deixava que ela fosse para o outro lado do rio. Essa metáfora do rio é muito importante, além de outras metáforas também que estão ali presentes da água, do cão, o muro que é intransponível, as andorinhas, toda a relação da Alessandra com a natureza, as caminhadas que ela faz, a janela é muito importante também. É muito bacana como todas essas imagens são construídas, como existe uma insistência nelas e como essa insistência vai construir o significado junto. Eu achei muito legal isso no livro inteiro. E a estrutura dele, gente, é um pouquinho complicada porque eu acredito que ele não ter capítulos é algo que dificulta a leitura. É um livro grande, é um livro denso, é um livro que exige de você, mas que vale muito a pena, gente. Eu acho que eu li ele muito rápido, eu li ele em umas 2 semanas, eu acredito que eu deveria ter demorado muito mais, porque é um livro que te pede para que você se debruce nele, para que você consiga, de fato, assimilar tudo que está sendo explicado ali, tudo que está sendo apresentado. Eu gostei muito de ver
como o livro vai trazer falas que às vezes parecem monólogos muito longos, mas você entende depois que é a narradora falando pra gente muita coisa que tá entalada. O jeito que você vai entender isso no final do livro também é muito bacana. E eu acredito que a maior diferença na voz dela pro Caderno Proibido seja justamente essa questão da estrutura. E eu preciso fazer comparações entre os dois porque é meio inevitável você enxergar um no outro, assim, tem umas semelhanças muito bacanas e vamos falar sobre elas. O estilo da Alba vai estar muito ligado a uma honestidade que se faz óbvia e é muito legal como ela aprofunda nessa honestidade. Ela fala coisas que às vezes são tabus, que às vezes não são muito bem explicadas, que a gente não discute tanto, mas ela vai direto ao ponto e ela vai saber complexificar aquilo, ela vai saber trazer nuances. É muito bacana como ela faz isso de um jeito muito sincero. Eu gosto também dela trazendo uma questão de classe. Ela fala muito das mulheres que trabalham, das mulheres que estão ali na labuta, mulheres que às vezes vão ter vidas duplas, triplas, que vão ter a vida doméstica, que vão ter a vida corporativa e tal. Eu gosto muito como ela vai falar do peso da pobreza também. Eu acredito que ela vai saber dizer também aqui, no caso na voz dela, da fome, porque tem uma questão de guerra. Eu acho que isso foi algo muito bem traçado também. Eu gosto como ela fala da condição feminina no geral, porque ela fala do que é ser mulher. E eu acho evidente como isso vai estar ligado ao fato de que o livro parece muito atual. Parece um livro que foi escrito hoje em dia, e o fato dele ter mais de 70 anos é assustador por um lado, mas por outro lado dá pra gente notar que a Alba conseguia fazer uma leitura da época em que ela vivia de um jeito incrível. Ela nasceu mais ou menos em 1911, então ela vai viver a Primeira Guerra sendo uma criança, mas a Segunda ela já vai estar consciente do que vai estar acontecendo, e o fato de que o Na Voz Dela vai sair 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial é surpreendente. É um livro que parece que foi escrito hoje em dia, do tanto que ela já conseguia ver o mundo e entender as coisas que estavam acontecendo com uma profundidade sensacional. E essa questão do como ele é atual também fica muito evidente, como autoras contemporâneas vão se inspirar nela, e eu preciso falar sobre a Helena Ferrante. Eu já fiz resenha aqui no canal da Tetralogia Napolitana, é uma coleção de livros, dos livros que eu mais gostei na minha vida inteira. É um vídeo que eu amo de paixão, porque realmente é muito gostoso falar sobre a literatura da Helena, e ela escreveu o pós-fácil do Na Voz Dela, e fica muito evidente depois que você lê a Alba, você enxerga claramente, fica explícito como que ela, a Helena, foi puxando coisas da Alba, como ela se inspirou de fato, como algumas coisas vêm direto desta fonte, e é muito bacana ver toda essa relação. Eu acho que se você é fã da Helena, você precisa ler a Alba, você precisa entender de onde a Helena tirou muita coisa, e não falando que ela copiou, obviamente, mas tá muito bem explicado por que esse livro impactou a Helena e por que ela se inspirou, porque também é muito bom, né, como não se inspirar. E eu acredito que eu preciso agora explicar o título do livro, porque é um título que vai ser muito importante. Ser Na Voz Dela é uma história que tem a ver com o editor da Alba, porque ela estava ali como uma escritora, tendo que explicar do que ela estava escrevendo, sobre o que ela estava falando. E aí ela falou, é uma história de amor na voz dela. E aí o editor ouviu e falou, meu Deus do céu, é o título Na Voz Dela, amei Na Voz Dela. Só que essa tradução, algumas pessoas discordam que seja uma boa tradução, mas de qualquer forma, é para mostrar que é segundo ela, a partir do ponto de vista dela. Digamos que é essa a vibe que o livro vai trazer, e isso também é muito bem construído. E eu tô falando do título justamente porque as mulheres ali, toda essa questão do ponto de vista feminino é muito importante. Eu vou aprofundar um pouco nisso porque as relações entre as mulheres são muito legais. O jeito que a Alessandra vai se relacionar com a mãe, como ela vai enxergar a mãe, os gestos e os pedidos de ajuda que uma vai ter com a outra são muito bem pontuados, são detalhes pequenos assim, ao mesmo tempo que são tudo da narrativa, são tudo da história. A gente também vai ter a relação com a avó, que a avó é uma divindade, a avó é uma criadora, ela é a matriarca, ela é a mama da família, ela vai saber ali conduzir todo mundo, ela vai estar ali quase como um deus mesmo, não manipulando as pessoas, às vezes também, mas num sentido mais, ela tem um controle sobre tudo, ela que é a figura central, tudo está em volta dela, ela é a espinha dorsal dessa família. Eu acho muito bacana também
a relação da Alessandra com a amiga dela, porque ela tem basicamente uma grande amiga, e o jeito que elas vão estar ali e vão mostrar o mundo secreto das mulheres é muito bacana. E nisso, eu acho que na resenha de Vera, eu falei justamente sobre algo que o José Faleiro também fala, que é o mundo secreto dos homens, sobre como os homens, quando eles não estão rodeados de mulheres ou de crianças, como eles vão agir de certa forma, como eles vão se comportar de um jeito específico, e que naturalmente vai ser mais agressivo, mais violento, mais preconceituoso, enfim. Mas a Alba, ela vai trazer, ou na voz dela vai trazer, uma questão do mundo secreto das mulheres. Eu gostei muito que tem a frase no livro, abre aspas, longe dos olhares masculinos, se mostravam verdadeiramente como eram, sem a necessidade de levar adiante uma pesada comédia. Eu acho isso muito legal. Eu também gosto muito como a Alessandra vai mostrar isso, dessa relação com o feminino, com ela mesma. Eu gosto muito de como ela vai entender os próprios desejos, como ela vai entender o próprio tesão também, o desejo sexual ali. E o tornar-se mulher, o tornar-se adulta que existe, quando vem mais responsabilidades, quando vem mais exigências. Eu gosto como existe essa progressão. E aí eu preciso falar aqui no livro, aqui na resenha, na verdade, sobre o que tem no livro dela ser renegada, sobre como ela é tratada e sobre como ela reage a isso. Existe toda uma questão da vida doméstica, e eu gosto muito da expressão que o livro vai falar, que ela é implacável à vida cotidiana. Também se fala que a terra descansa, a terra em que os homens trabalham, mas que a casa nunca descansa, e a gente que cuida de casa, a gente sabe que a casa tem um tempo, que a casa vai exigindo de você, a casa ela vai se sujando de um jeito que vai te angustiando também, e o jeito que a comida demanda tempo, o jeito que tudo numa casa demanda tempo e esforço, e como isso não é bem, não é que é mal recebido, mas que não é valorizado, ponto. E toda essa questão, assim, é bizarro como a Alessandra, a falta de atenção, a falta de consideração por ela, a falta de curiosidade, tudo das mulheres fica para depois no livro, é menos importante, todo o descaso, as promessas não cumpridas, as desculpas esfarrapadas, os sacrifícios ignorados. Tem a frase no livro também, abre aspas, as mulheres traziam escondida qualquer paixão como se tratasse de uma culpa. A questão da culpa na mulher, óbvio que isso não é uma novidade para ninguém, especialmente para as mulheres, mas o jeito que isso é descrito é fantástico. Também tem a frase no livro, meu pai nunca perguntava se eu estava cansada. Ela só não é enxergada, gente. Nada dela é considerado. E isso é construído de um jeito impressionante, porque a gente vai sentindo ela falando e como isso vai entrando na gente, a pele vai absorvendo isso de uma forma que, nossa, eu fiquei mal com esse livro. Eu ficava, gente, eu quero que ela pare de sentir isso, pelo amor de Deus. Isso tem que parar, isso não dá pra sustentar isso. É muito interessante como o livro vai sabendo te envolver em todo esse sentimento. E eu gosto, aí eu vou ler um trechinho bom do livro pra vocês entenderem essa literatura, porque, gente, é um livro muito bom e eu gosto muito dessa frase, dessa parte. Vamos lá, abre aspas. Eu não sinto rancor pelos homens, apenas gostaria de ter aquela segurança, aquela força que eles possuem e com a qual podem contar a qualquer momento, diz uma personagem. Outra responde. Não é força, respondeu ela, batendo a grande mão no braço da poltrona. É falta de piedade. E, na verdade, só quem tem piedade é forte. Compreendeu? Lembre-se disso. Temo que você tenha se enganado completamente, acreditando que eles são os patrões e confiando a eles sua felicidade. Enganou-se. A casa é nossa, os filhos são nossos, somos nós que os carregamos e os nutrimos. Portanto, a vida é nossa. Poucas linhas depois ela vem e fala: você sozinha basta para matar a fome do seu filho. E isso, gente, para quem já conversou com uma mãe que fala sobre a força que vem depois que os filhos nascem, isso bate de um jeito fantástico. E de repente vem uma guerra, mas não tão de repente assim, as pessoas já estavam sentindo essa energia, que o mundo ia ter esse conflito, e tudo muda a partir disso, as pessoas vão ter que moldar suas vidas em torno desse conflito, em torno de toda essa briga, e eu gosto como isso é descrito de um jeito ilógico. Eu gosto, não no sentido da narrativa, mas no sentido de que é falado que guerras são ilógicas, e vai ter uma frase que vai inclusive conversar com o que eu já li agora, esse trecho que eu acabei de ler. Abre aspas. A guerra não é uma prova de força, é uma prova de fraqueza, uma prova de medo. Somente o medo e a fraqueza podem impelir os homens a matar outros homens que não fizeram nenhum mal. Fecha aspas. O jeito que isso é trabalhado é muito bom,
porque vai mostrar como a obediência em se dispor a matar é algo repugnante. Eu gosto como a personagem fala isso. Ela olha pra um caso de amor dela, assim, um namoradinho, e ele tá indo pra guerra e ele não tá questionando o que ele tá indo fazer, ele não tem dimensão, e ela fica tipo, você é um burro, tipo, você é um idiota, tipo, você não tá pensando, você tá fazendo isso pela ideia de uma pátria que não faz nada por você, na verdade tá te mandando pra morrer num negócio que você nem sabe direito essa briga, você nem compreende direito a dimensão desse negócio, e você tá sendo manipulado de um jeito completamente esdrúxulo, e nem isso você consegue notar, sabe? Eu acho muito legal como ela tem essa noção, e como ela fala isso pouco depois da Segunda Guerra, é muita coragem também. Mas essa ideia de pátria é muito doida, eu acho que é uma das melhores descrições nesse livro que eu já vi do sentimento de guerra, porque não é óbvio e é de alguém que viveu essa guerra. Ela viveu a Segunda Guerra, então ela sabe do que ela tá falando, porque é algo que de alguma forma dialogou com uma coisa que minha mãe já falou, que é do meu avô, que ele estava vivo na Segunda Guerra Mundial, acho que na primeira, não, na segunda. E tipo, ela fala que ele só descobriu que existiu a guerra muitos anos depois. E tem pessoas que vivem esse ponto de vista. É claro que no Brasil é uma situação, mas tipo, a guerra não vai ser todo dia do mesmo jeito e com a mesma atmosfera. O jeito que a vida continua durante uma guerra é descrito aqui no livro de um jeito muito legal. E aqui fica muito evidente como as preocupações pessoais da Alessandra, elas vão abrindo caminho no meio de uma ocupação, sabe? Roma está sendo ocupada, para quem não sabe, eu também não sabia direito esses detalhes, mas depois que a Itália saiu do lado dos aliados, ou do eixo, ai Jesus, eu esqueci os nomes direito, gente, mas depois que a Itália saiu do lado da Alemanha, da guerra, a Alemanha vai invadir a Itália, e Roma vai ser ocupada, o norte da Itália, mais ou menos, vai ser ocupado ali pela Alemanha. E é muito doido como ela vai falar sobre esse episódio, toda a energia ali, como as pessoas estavam com medo e tal, mas ela tá preocupada com as coisas dela, e é isso que importa pra ela. As pessoas continuam existindo, as pessoas continuam tendo vidas que vão ser muito afetadas, mas que vão ter problemas muito próprios, e é muito doido como ela ainda, por exemplo, tá querendo, tá com saudade dos beijos na boca do marido dela. Ela tá com saudade disso, ela tá tipo, ai, será que vai voltar igual era no início do casamento? Ela tá preocupada com isso, porque isso não deixa de ser uma preocupação, apesar de todo o caos fora, todo o caos nas ruas, enfim. Acho muito doido como isso é inevitável e de alguma forma isso vai conduzindo a gente pro fim do livro e o que acontece nesse fim. Óbvio que eu não vou dar spoilers também, mas o livro, ele tava me deixando mal, né, eu já comentei sobre isso, tava me dando uma agonia tão grande, mas tão grande, e não acabava. Eu ficava, Jesus Cristo, ela tem que superar isso de algum jeito, ela tem que resolver isso de alguma forma. Será que vai ser do jeito mais esperado? Será que vai ser de um jeito inesperado, mas que você não quer que aconteça uns trem? Enfim, você fica nessa angústia, você fica nessa expectativa. E a Alba entende muito bem porque as mulheres ficam, porque as mulheres se mantêm em situações em que a gente olhando de fora às vezes questiona por que você ainda tá nisso. Ela entende muito bem e ela vai falar pra gente por que as mulheres ficam. E isso é muito doido, como ela consegue transcrever isso e colocar numa literatura de um jeito que é difícil, porque eu penso em tantos casos da minha vida, mas de qualquer forma é muito legal como ela consegue traduzir isso. E o final do Caderno Proibido estava me influenciando também, porque eu sabia como que aquilo foi construído, eu sabia que o final do livro aconteceu de certo jeito, eu tava, será que vai acontecer de novo? Será que o final do Caderno Proibido vai se repetir? E aí os detalhes vão se encaixando e a construção do livro fica muito mais evidente no final, porque as coisas vão se amarrar de um jeito incrível e ele vai acabar tragicamente, mas também de um jeito muito belo. Eu acho que eu não vou falar o que acontece de fato, você precisa ler para entender, mas fica muito bem pontuada a intenção da Alba, que ela mesma fala num prefácio que só vai ter no final dessa edição, porque é um prefácio que ela mandou para a editora e não saiu junto com o livro, então a gente vai ter a experiência igual na época do lançamento, porque ela mandou atrasado o negócio e aí foi publicado depois. Então a gente lê esse prefácio e a gente entende o que ela queria, porque ela fala, abre aspas, na voz dela, mesmo em seu trágico fim, queria se opor a que o amor fosse uma ilusão. Ela queria falar que o amor não é uma ilusão, que o amor é um caminho, que o amor é uma escolha de vida, e ela consegue. E é muito bom, é muito agradável você enxergar o final desse livro
e falar, dar esse respiro e falar, gente, isso aqui foi uma experiência fantástica. Então, só pra fechar o vídeo, pra gente ter aqui a tradição também, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que foi incômodo, porque foi muito angustiante mesmo. Eu já usei essa palavra umas 5 vezes, mas eu preciso repetir. Foi incômodo e eu amei. Foi muito bom. É um livro que, assim, eu acho que eu deveria reler. Pra quem escreve, gente, se você me perguntar se eu recomendo, para quem escreve, você precisa ler este livro. Você precisa entender como uma pessoa consegue escrever desse jeito. É uma pessoa, a Alba, que escreve de um jeito que você deveria querer copiar. É bom nesse nível. É bom para você entender como construir um sentimento, uma atmosfera, ambiente, tudo aqui. Esse livro é uma aula. Leia essa aula, por favor. E para você que só lê literatura por ler também, leia porque vale muito a pena. Eu recomendo para um caralho, acho que já ficou muito evidente. E foi essa a resenha de hoje, gente. Fica o convite para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, para você comentar também. E para você me seguir no Instagram, para você escutar no Spotify. Se você tá no Spotify, vai pro YouTube. Onde quer que você esteja, me siga em todas as redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.